Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Ainda não é um vídeo sobre a progressão, né, da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Ontem teve elevação de tarifa para 245%, mas aqui, né, temos um vídeo da participação do Ricardo Amorim, né, que é aquele cara que tem a célebre frase que Cuba só tem três coisas que funcionam: saúde, educação e segurança. Não funciona mais nada naquele país, né? E ele vai comentar que o Lula foi sortudo, entenda os erros da primeira presidência do Lula. A primeira, tá? Vamos ver o que ele vai falar. Foi, se eu não me engano, foi o período que o Brasil mais cresceu pós redemocratização, tá? Economia, Cara, a gente fiscal vem. de Sarney, congelamento, né? Exatamente, a gente tem um processo de tentar resolver os problemas, que é outra coisa que, cara, que precisa acabar, que era a ideia. Como é que você segura a inflação? Ah, não deixa o empresário aumentar o preço. Mas peraí, se o empresário tá perdendo dinheiro com o preço que ele teria que vender, ele não vende. Que é o que aconteceu. A gente lembra que tinha um monte de supermercado vazio na época, o pessoal não conseguia comprar. Aí veio o plano Collor, que foi quando ele Só falou para assim, explicar por quê? Porque ele não vai não vai vender para perder dinheiro. Para perder dinheiro, então ele segura. Ele segura. Tá. Eu lembro que Inflação não é isso. Inflação objetivamente não é isso. Mas vamos ver o que ele vai falar. Ele começou muito mal já, muito mal. uma das coisas que Ele aconteceu. é economista liberal, né? Ele não tem que provar nada, ele já começou espalhando um elefante branco aqui na sala, né? Vai, mas vamos lá, vamos ver quantos elefantes brancos ele vai espalhar sem dar sentido para nenhum deles. Eu Começando lembro de bem. uma dessas que era carne. O pessoal queria vender carne mais barato. E o pessoal deixava, o boi ficava no pasto, não ia parar no açougue. E o resultado, em tese, você pode comprar a carne mais barata. Na prática, não tem carne. Entendi. E isso acontece com qualquer tipo de produto e serviço. Então, aí veio o plano Collor, também super mal sucedido, meter a mão na nossa poupança, Exato, aquela história. Cara, muita gente se suicidou, né? Cara, foi muita um gente caos. perdeu tudo. Porque para quem não é da época... E aí é uma parada que ninguém fala muito, que em época de crises econômicas, esses índices de elevação, de automutilação, essas coisas, dispara, né? O índice de suicídio dispara, né? Se você pegar o índice de suicídio às épocas de crise ou às épocas onde esse tipo de programa é implementado, você vai ver que na mesma proporção que a economia cai, o índice de suicídio sobe, né? Isso é realmente verdade. Sim, se você tivesse vendido um apartamento, colocou na poupança para comprar outro, de um dia para outro você já não tinha mais esse dinheiro. O teu dinheiro sumiu e você não tem um apartamento. E tem uma diferença, que você pega o plano Collor, para quem era jovem, no meu caso, primeiro não tinha quase nada de dinheiro, então pra mim não fazia muita diferença. Mas pra quem tem mais idade, você fala, cara, como é que eu vou ganhar de novo? Não dá mais tempo, eu não tenho mais energia, não tenho mais... Enfim, então foi uma loucura o que aconteceu ali. Poderia dar certo? Por que fizeram aquilo? Foi uma tentativa maluca, mas não tinha nada pra ter dado certo aquilo. A lógica dele era... Tem um monte de dinheiro em circulação. Com esse monte de dinheiro em circulação, as pessoas compram um monte de coisa. Se tem muita gente comprando coisa e não tem produto suficiente, os preços sobem. Eu vou tirar o dinheiro em circulação. Se eu tirar o dinheiro, as pessoas não têm como comprar. Se não tem como comprar, quem vende não vai poder subir o preço, porque aí é que não vai vender mesmo. Essa era a lógica. O problema é que isso tinha uma parte da história que tá bom, mas você vai roubar o dinheiro das pessoas. Não, eu tô só segurando e vou devolver. À medida que eu vou devolvendo, a inflação voltou e foi embora. Depois disso, plano Collor... Então, a gente teve vários planos mal sucedidos até que chegou no plano real. Qual foi a diferença? Então era uma inflação absurda, né? Chegou a quanto? A mais alta a gente chegou a 90% ao mês, só para ter uma ideia, isso dá mais ou menos a inflação em 10 anos no Brasil, a gente em um mês. E o que isso significa na prática? Que quem ganhava, recebia o seu salário, no dia que recebia, ia às compras, porque se ele fosse comprar dali uma semana, ele já comprava muito menos. Então era uma loucura, cara. Do ponto de vista de eficiência da economia, era zero. Aí vem o plano real. O que o plano real mudou nessa história? E aí uma coisa que eu acho interessante, que ele até agora ele não conseguiu falar. Você pega, por exemplo, hoje, né? Hoje o Brasil é um país de baixa complexidade produtiva. O que eu quero dizer que é um país de baixa complexidade produtiva? Né? É um país que produz pouquíssimos ou quase nenhum bem de alto valor agregado, né? E os que são produzidos aqui, como tem algumas montadoras de carro e tal, o capital não fica no Brasil, o que é produzido aqui não fica no Brasil, vai para fora, né? Mas vamos lá. Uma economia de baixo complexidade produtiva. Então, os produtos de alta complexidade produtiva, como você pega aí, vamos
pensar nos tempos de hoje em dia, celular, computador, né, produtos de alto valor agregado, a gente tem que importar porque a gente não fabrica. Esses produtos eles estão muito sujeitos a qualquer variação no mercado externo, a qualquer variação no mercado interno. Isso quando não tem a variação nos dois, o preço dispara, né? E aí, esse tipo de produto está mais suscetível à inflação, mas só que grande parte dos produtos que a gente consome é importado. Vamos lá. Se você pegar todos os componentes que a gente está usando para fazer isso aqui agora, tanto os componentes que eu estou usando para gravar, para produzir esse vídeo para você, quanto os componentes que você está usando para ver, todos eles são importados do Brasil, para dentro do Brasil. E aí, ou seja, se tem uma variação do dólar, se tem um problema na rede de logística, se qualquer interferência no mercado externo, né, que vai fazer o preço da parada subir. Se sobe lá fora, sobe aqui dentro, né? E aí você tem, por exemplo, se o governo taxa ou não taxa uma parada, se tem um certo problema interno, seja um problema de logística, de falta de abastecimento e tudo mais, o preço sobe ainda mais porque vai ter escassez. Então você tem a questão da inflação, você tem uma cadeia de coisas que interferem na inflação. Ele está reduzindo tudo a um único problema, tá? A inflação para determinados produtos no Brasil, ela tem, a depender do produto, ela vai ter motivos diferentes. Né? A gente não importa a carne, a gente produz a carne. Só que o que acontece? Você tem uma demanda tão grande de carne para fora que o agronegócio exporta para fora e não abastece o mercado interno. E aí vamos adiante. Você tem problema do café que subiu. Hoje, um dos maiores importadores de café do mundo é a China. Café virou moda na China. Né? Eles vieram para o Brasil, descobriram o café e agora estão comprando rios e rios e rios de café. E aí o que acontece? Pro produtor de café, o que compensa mais para ele? Vender para fora em dólar, no caso da China não é em dólar, mas o Brasil exporta muito café para a Suíça também, ou vender no mercado interno real e ter uma margem de lucro muito menor. Você entendeu o ponto? Então, ou seja, quando você pega para falar de inflação, você tem vários elementos que vão interferir diretamente na inflação. Ele está pegando tudo aqui, todos esses diferentes fatores que eu estou comentando aqui, né? E reduzindo a um único motivo. Porque no fim das contas, o que ele quer fazer? Ele quer chegar e justificar a inflação com oferta e demanda. É isso que ele quer fazer. Saiu da seguinte lógica. Precisa criar uma âncora de confiança, que na época era o dólar. Então, sei lá, você vendia um imóvel na época, o preço era fixado em dólar, porque os preços em Cruzeiro Real, a moeda anterior, mudavam o tempo inteiro. Botava zero. Exatamente, aquela história toda. E aí eles falaram, peraí, vamos fixar algo pro lugar do dólar. Foi criada a URV, que é o precursor do real, que não era uma moeda, era só uma medida que um dólar valia uma URV. Tá. E aí a gente foi se acostumando a os preços medirem URV. Até que uma hora falou, olha, agora não é mais o URV, é real, é a moeda, substituiu o Cruzeiro Real. E segunda coisa, que valia na origem $1. Segunda, eles levaram a taxa de juros para os céus. Eu lembro que no primeiro mês, acho que chegou a 6,5% ao mês, qualquer coisa do gênero, para uma moeda que não tinha inflação. Aí o Brasil atraiu um monte de dinheiro, inclusive de fora, entrou muito dinheiro no Brasil. Essa entrada de dinheiro fez com que o dólar até caísse. Para quem não viveu, chegou a 0,80 e qualquer coisa. Quer dizer, o dólar valia mais do que o real. O real valia mais que o Perdão, dólar. Exatamente. O dólar valia mais que o real é a história de sempre. Exatamente, foi o contrário. A gente tinha o real valendo mais do que o dólar. Enfim, e isso conseguiu, de fato, trazer a inflação muito para baixo. Só que com a inflação vindo para baixo, vieram aqueles problemas das contas públicas que eu comentei, que o governo continuou a gastar mais. E aí, única solução... Na verdade, boa parte dos problemas brasileiros... Não tem nem sentido o que ele está falando. Gente, não tem sentido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí aquela questão, se você tem os juros da emissão de dívida muito alto, o dinheiro que entra no Brasil não é dinheiro que vai para a economia, gente. Eles vão entrar para viver de rentismo. Essa galera não consegue entender isso. O governo gasta mais do que arrecada. Gasta mais do que arrecada. 52% do gasto corrente do Estado é com amortização e pagamento dos juros da dívida pública. Tá? 52% do Estado. O Estado gasta muito? Gasta. Qual que é o maior gasto corrente do Estado? É com saúde, é com educação? Não é com saúde porque os donos dos planos de saúde fazem lobby dentro do Congresso para tentar destruir o SUS. Não é educação porque os donos do maior conglomerado de educação do mundo, que é brasileiro, criado pelo Lula, né?
faz lobby no Congresso para destruir as universidades federais, mas tem aí, nas universidades federais é mais difícil destruir porque tem um problema muito maior, porque são as universidades federais do Brasil que produzem algum tipo de ciência que esses grupos se apropriam. Então, ou seja, tem que manter. E gasto com ciência é muito caro, porque você não sabe se você vai ter resultado, né? Então você tem ali uma coisa muito grande. Aí, então, tipo assim, ele fala de gasto do Estado, a gasto do Estado. O Estado gasta demais. O Estado não é essa casa, o Estado emite a própria moeda, o Estado não depende só, não tem só os impostos como forma de arrecadação, ele tem diversas outras empresas. Você entendeu? Ele pega uma matriz totalmente diferente, encaixa numa regra que para liberal você funciona o tempo inteiro. A China está aí provando que isso é mentira. Né? Em meio ao tarifaço do Trump, o que eles estão fazendo? Eles injetaram 1,4 trilhão de dólares na pequena e média indústria, né? Eles estão investindo em fábrica, né? A inflação na China é menos de 1%, é menos de 0,5% a inflação na China. Você entendeu? Então esse negócio, o Estado está gastando demais e isso gera inflação, ou isso é problemático para a economia, isso pode quebrar a economia. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Todos os dias, os neoliberais são derrotados pela China. E pro lado dos caras tá dando muito certo. Né? Brasileiros econômicos tem na origem o excesso da gastança pública, que já foi, consequência já foi inflação, consequência já foi mais imposto, consequência endividamento. Enquanto a gente não chegar e falar, cara, o governo precisa cuidar do dinheiro igual a gente cuida em casa, com carinho, e não achar que o dinheiro nasce em árvore, porque não é ele que tem que gerar o dinheiro, é a gente. Então a solução... Nossa, velho, é muito burrice, velho. Tá vendo? Tá vendo? Eu previ a asneira que ele ia falar. Eu previ a asneira que ele ia falar. Dom de Apolo? Não, gente. Materialismo histórico dialético. Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, pro lado do governo é fácil. Todo mundo, quando tem um problema de contas, cara, vai cortar gasto. O governo não, ele acha um jeito de aumentar a receita, às nossas custas. Quem aperta o cinto não é ele, somos nós. Isso não funciona. Depois vem o governo Lula. Tem Aí, dois governos do Fernando Exatamente, Henrique. tem dois governos do Fernando Henrique. Em 2002 ganha o Lula. Na época, a gente tinha houve um processo de desgaste significativo da popularidade do Fernando Henrique. E o Lula, que já tinha participado de várias eleições para presidente, perdido todas, a primeira contra o Collor, depois contra o próprio Fernando Henrique, ganha a eleição em 2002, se reelege em 2006. Interessantemente, ele se reelegeu criticando um monte de coisa do Fernando Henrique, mas na prática, o primeiro e o segundo governo dele foram muito parecidos. Do lado econômico, tem um monte de coisas diferentes, mas do lado econômico, muito parecidos com o Fernando Henrique. Então o que ele fez? Primeiro, ele prometeu estatizar reestatizar a Vale do Rio Doce, não reestatizou. Ele prometeu uma porrada de coisas, não cumpriu. Ele prometeu reforma agrária, não cumpriu. E aí tem uma questão, isso aqui não é um comunista falando, isso aqui é um liberal falando. A política do Lula 1 e do Lula 2 é igual. Isso não é, isso ele não está errado mesmo não. A política do Lula 1 e do Lula 2 é idêntica do FHC, é idêntica. Primeira coisa, ele chama para presidente do Banco Central o Henrique Meirelles, que era um banqueiro, recém-eleito pelo PSDB, tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás, manteve uma política monetária focada em segurar a inflação. No lado fiscal, ele traz o Palocci, que era médico, não era economista, mas que entendeu que precisava estar cercado de gente boa e deixar os caras trabalharem, que montou uma equipe de primeira. Os caras seguraram o gasto público na época, as contas públicas brasileiras que no segundo mandato do Fernando Henrique tinham sido ajustadas, no primeiro não muito. Manteve o que a gente chamava de tripé macroeconômico, que era arcabouço fiscal, que era essa história de cuidar das contas públicas, câmbio flutuante, que era deixar o preço do dólar em relação ao real variar, e o combate à inflação. E esse processo, junto, mantinha a economia brasileira funcionando. A economia brasileira cresceu uma média de 5% ao ano nesses dois primeiros governos do Lula, porque além dele ter mantido a economia equilibrada, ele deu uma sorte desgraçada. Porque em dezembro de 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio. E ao entrar na Organização Mundial do Comércio, ela mudou a economia mundial de duas formas. A primeira, ela colocou no mercado de consumo na época 3, agora 1,4 bilhão de consumidores famintos. Os chineses na época eram pobres, quando eles começaram a ganhar mais, começaram a comer mais e melhor. O Brasil exportou alimento feito louco e isso ajudou muito o crescimento da economia brasileira. A segunda mudança que a China causou foi no mercado de trabalho. O Ricardo Amorim, a China acabou com a fome há muito tempo. Muito tempo. Você pode falar que aqui no caso eles estão abrindo o mercado, eles estão buscando novos produtos, novas commodities, pode chamar do que você quiser, mas você falar que lá tinha fome é
sabe? É desconhecer completamente a história da China. Você pega antes da Revolução, a expectativa de vida era 35 anos. Esses caras eram o quê, então? Passava a vida inteira sem comer, seguindo sua lógica. Ele ia urinar, saía pasta, né? Porra. Porque quando a China não estava conectada no mundo, tinha 1 bilhão de trabalhadores chineses que não faziam diferença para a produção global. A China produzia para a China. Quando ela conectou, cara, ela derrubou salários mundo afora, que aliás é parte da razão do Trump estar fazendo o que está fazendo aqui hoje. Mas enfim, então o efeito desta história foi a gente conseguiu na época expandir muito as nossas exportações, entrada de dólar, e o efeito disso foi uma economia que cresceu bem ao longo desses anos. Foi tão bem que o Lula conseguiu eleger. Criou uma grande reserva de moeda, né? Uma grande reserva de dólar, que inclusive é isso que diferencia o Brasil da Argentina e que diferencia o Brasil da Venezuela. A questão da Venezuela é outra coisa também, a Venezuela opera fora do SWIFT, né? Mas eu falo do tipo, você pega o Brasil e a Argentina, o problema da Argentina hoje é o seguinte, eles são uma economia de baixa complexidade industrial, eles são uma economia que importa demais e não tem uma reserva de dólar, não tem um câmbio fixo. Né? O problema da Argentina são as reservas de dólar. Aí você pega o que está sendo feito lá agora. O imbecil pegou dólar e ele tá realmente com a ideia de substituir, de abandonar a soberania monetária da Argentina e adotar o dólar como moeda corrente. Ele está fazendo isso, ele está fazendo um processo para transformar o dólar em moeda corrente da Argentina no momento de destruição da hegemonia do dólar. Ele é muito burro. Eleger a Dilma. Cara, que chutou o pau da barraca do equilíbrio fiscal, começou a ter uma linha de protecionismo, e o que eu chamo de capitalismo de compadrio, que basicamente é o seguinte, você começa a crescer a ingerência do governo em tudo, e quando isso acontece, mais do que ser eficiente, o empresário se preocupa em estar bem com o governo. Cara, quando o empresário quer ser eficiente, ele tenta inovar, e aí ele gera produtos, serviços melhores, coisas... Isso é mentira. Isso é objetivamente mentira. E olha pra você ver, é o gladiador do mercado. Os homens que estão sempre dispostos a investir e inovar. Mas aí você pega o agronegócio, precisa de 400 milhões de reais do governo brasileiro. Mas cadê os gladiadores do mercado sempre dispostos a inovar e a investir? Começou a ladainha liberal. Coisas mais baratas. Quando ele quer estar de boa com o governo, começa a ter espaço para corrupção, para maracutaia, para um monte de coisa. E, enfim, e aí a economia afunda, dá no impeachment. O Brasil teve, no governo Dilma, uma das maiores depressões econômicas de toda a sua história. E todas as vezes que a gente teve outras coisas assim, governos anteriores já tinham caído. Teve casos que foi... O próprio início do governo militar passa por uma crise parecida com essa. Enfim. Peraí, não é todo governo quando tem crise é derrubado depois. Ele pega o exemplo da ditadura militar que não foi derrubada, né? Ah, pode crer! A história antes, governos que tinham crises econômicas muito agudas, muito profundas, todos eles caíram. A exceção foi agora, no governo do Bolsonaro, mas pra gente chegar lá antes, vai. Eu chego no governo Bolsonaro depois, mas foi exceção de um que com a pandemia a economia afundou, como nunca tinha afundado num único ano, no ano de 2020, enfim, e Bolsonaro seguiu em frente, porque acho que houve uma percepção que foi causada por uma crise externa. Mas enfim, sai a Dilma, vem o Temer. O Temer, na largada, tenta fazer um monte de coisa que precisava para colocar a economia em ordem. Então, ele aprovou uma reforma trabalhista, chegou a aprovar uma reforma tributária. Reforma trabalhista. E não lembro mais se foi na Câmara ou no Senado, faltava aprovar no outro. No meio do caminho, aí aparecem os casos de corrupção do Temer. Fica ingovernável. O Temer terminou o mandato, se eu não me engano, com 3% de popularidade. Quer dizer, acho que nem na casa dele todo mundo gostava do Temer. Então, o efeito desse negócio é que ele não sai para candidato, não tinha um candidato dele. Naquele momento havia uma aversão gigantesca ao PT e à corrupção que ficou movimento patente. nas ruas, né? Exatamente. O Bolsonaro foi quem melhor soube expressar isso, porque o Bolsonaro até então era um político inexpressivo do Rio, ele não estava envolvido nos grandes esquemas que envolviam outros potenciais candidatos de partidos maiores, então o Bolsonaro foi o único que falou grosso, os outros estavam tudo falando, e por conta disso ele virou o presidente do Brasil. Não é por causa disso não, velho. Não tem nada a ver dele falar grosso ou falar fino, não sei o que. Tem nada a ver com isso, velho. Você está querendo bater em espantalho. O motivo do Bolsonaro é que tipo, o Bolsonaro é uma pessoa que é um personagem que ele surge com um discurso muito fácil, o problema da bandidagem é porque eles não estão sendo presos. Tem que prender bandido. Você entendeu? É discurso fácil. É soluções fáceis. É só você pegar a tática do MBL agora, gente. A tática do MBL agora é essa. Você pega preocupações reais
da população, que é a segurança, que é a saúde, que é a educação, e promete, não, ó, eu vou fazer isso aqui, vai resolver de uma vez por todas o seu problema. Vai privatizar o SUS e você vai parar de pagar muito imposto e você vai poder comprar um plano de saúde. É sempre assim, cara. É tipo assim, não, o seu problema, a solução é isso aqui, ó, toma esse remedinho aqui que já tá resolvido, ó, é só isso, toma essa pílulazinha aqui. É isso, por isso que o Bolsonaro foi eleito. Que ele ia acabar com a corrupção, ou seja, um debate moral, um cara que já tem vários casos de corrupção nas costas, acabar com corrupção, né? Traz o Paulo Guedes com uma linha de política econômica radicalmente diferente da do PT. Radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Gente, vamos lá. Vai lembrar para os senhores, né? Ele fala radicalmente diferente. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, utilizou do calabouço fiscal lá, do teto de gastos. O Haddad teve uma brilhante ideia. Porra, cara, na moral, eu quero fazer algo que vai entrar para a história, né? Vamos acabar com esse negócio de teto de gastos. Vamos colocar o calabouço fiscal, que é a mesma coisa, a gente só trocou o nome. A brilhante ideia do Haddad para a economia foi fazer um rebranding do Paulo Guedes e tirar o Henrique Meirelles e trocar o nome, né? Os pianos, né? Os pianos. Só que no meio do caminho vem a pandemia. E no que vem a pandemia, a economia afunda, precisava fazer alguma coisa para responder. Aí o Bolsonaro vem com um pacote de estímulo gigantesco, maior que a gente já viu, com grande aumento de gastos públicos e particularmente dos programas sociais. Então tinha o Bolsa Família, que na época ele acabou com o Bolsa Família e criou o Bolsa Brasil, mas que era a mesma coisa, distribuição de dinheiro para o pessoal mais pobre no Brasil. Só que tinha um valor que era, se não me engano, 4 ou 5 vezes maior do que o do Bolsa Família. E uma vez que aumentou, isso nunca mais diminuiu. Então o Bolsonaro começou com um projeto econômico que era bastante diferente do PT, mas no final bastante diferente, que pega o que o Temer fez. Gente, a Dilma caiu porque ela não quis fazer o arroxo fiscal e o acordo com o Centrão. Você entendeu? Ela ia fazer o arroxo fiscal. Ela começa, tanto é que o segundo no Dilma 2, o indicado para ser o ministro da Fazenda deles é o Joaquim Levy. Ele é formado na mesma escola que o Paulo Guedes. Ela ia fazer a mesma merda que o Temer fez. Só que ela não ia fazer na velocidade que os caras queriam. Não é? Da pejotização e tudo mais. Por isso que a Dilma caiu. Não, corrupção. Não, gente. A Dilma caiu por causa disso. Que aí entra o Temer faz exatamente aquilo que a Dilma ia fazer, só que numa velocidade muito maior. Né? O que a Dilma ia fazer até o final do mandato, talvez, ele fez de encanetada, de cima para baixo. Né? Botou o teto de gastos, passou em tempo recorde. Botou a contra-reforma trabalhista, passou em tempo recorde. É tudo que a Dilma ia fazer, gente. É tudo, a mesma coisa. É a mesma política. Você entendeu? Sabe quando a galera fala que nos Estados Unidos não existe direita e esquerda, existem formas diferentes de fazer a mesma coisa? É basicamente o que é o Brasil. Não existe PT, diferença entre o PT e o Bolsonaro, diferença entre o PT e o Temer. São formas diferentes de fazer a mesma coisa. Um só tem o verniz social. Olha, a gente se preocupa com o pobre, a gente até cuida, a gente até dá dinheiro pro pobre. É isso. Das contas, por uma o Bolsonaro não corta o Bolsa Família, porque se ele corta o Bolsa Família, ele perde voto. Simples. Conjunção de fatores acabou fazendo algo muito parecido. Querendo ou não, ele perde voto. É simples. Não vou me alongar muito não, que hoje eu já estou enrolado com um monte de tarefa para fazer. Vou ficando por aqui. Curte, compartilha com os amiguinhos, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui. Valeu!